Salmo 133. Nós vamos do versículo 1 ao 3 para a mensagem dessa noite, a terceira mensagem da série Igreja. Eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando. Quantos aqui já participaram dos últimos 2 cultos ou alguma das mensagens dessa série? Levante sua mão. Você já esteve aqui, primeira ministração, segunda ministração. Nós já fomos abençoados através da vida do pastor Eduardo, do pastor Marcos Zimmermann. E hoje nós estamos nessa terceira mensagem dessa série Igreja. E nós vamos caminhar por esse texto hoje, Salmo 133. Está escrito: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Obrigado, Pai. Fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Que nós possamos sair daqui fortalecidos na nossa fé, continuando a nos mover como uma igreja, como um corpo, como um exército e também como uma família. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Irmãos, para você que veio na primeira mensagem dessa série, nós falamos sobre corpo, a igreja como um corpo. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a igreja como um exército. E nessa terceira mensagem, nós queremos falar sobre a igreja como família. A igreja, isso que nós somos, isso que o Senhor nos chama para ser, para viver, ela tem diversas facetas. Nas Escrituras nós vemos diversos símbolos que os escritores usam para representar o propósito, a função e a missão da igreja na terra. E assim como um exército, assim como um corpo, nós também somos chamados para viver família. Quando nós falamos de igreja como um corpo, nós estamos falando, de certa forma, da funcionalidade da igreja, da funcionalidade dos membros que compõem esse corpo. Isso está muito relacionado à vocação. Somos diferentes pessoas, com diferentes habilidades, em diferentes áreas de atuação, mas todos unidos por um único propósito e todos servindo a uma única vontade, que é de Cristo, o cabeça desse corpo que é a igreja, amém? Então o corpo ele fala muito sobre essa funcionalidade dos membros e da nossa vocação como igreja. Agora, quando a gente fala sobre exército, a igreja como um exército, a gente fala sobre uma consciência e uma profunda convicção do propósito pelo qual nós estamos no mundo. Como igreja, nós não estamos aqui apenas para um entretenimento. A igreja não é apenas um entretenimento para você, para a tua casa, para a tua família, um lugar para você estar e pertencer. Muito mais do que isso, nós estamos aqui nessa vida, numa guerra. E você sabe disso. É por isso que o pastor Marcos muito bem ministrou semana passada, falando que quando Cristo institui a eclésia, a igreja, ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque existe uma guerra travada no mundo espiritual, e como igreja nós somos chamados para nos mover nessa guerra, e com a consciência plenamente tranquila, porque nós temos uma boa notícia que é o Evangelho nos fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo já venceu todas as coisas. Então você está no lado certo dessa guerra, amém? Você é a igreja de Cristo, mas como exército nós precisamos nos mover com essa profunda convicção, com ousadia e sabendo que nós estamos lutando com as armas espirituais, com as armas da nossa fé, essa guerra, conquistando território, manifestando o reino de Deus onde nós estamos, até que Cristo venha. Por isso que como igreja nós precisamos ter essa consciência. Agora, como família, quando a gente fala sobre a igreja como família, a gente está falando de um aspecto mais relacional. Afinal, é isso que define família. Se você parar para pensar, família fala do nível mais profundo de intimidade que você tem dentro de um organismo social nessa terra. Aquilo que você tem mais vínculo é a família. E nós precisamos entender que como igreja você não faz parte apenas de uma instituição. Você não faz parte apenas de uma denominação. Você não faz parte apenas de uma classificação que a gente tem no censo no Brasil de povo evangélico. Você faz parte da família de Deus na terra. Amém?
Você pode falar para quem está do seu lado, você faz parte da família de Deus. Você faz parte dessa família que o Senhor elegeu desde a eternidade. O que caracteriza uma família? O que significa ser família? O que significa viver família? Quando a gente fala sobre família, atualmente, esse conceito ele tem sido muito distorcido, tem sido muito modificado, e a tendência é que sempre se modifique. Mas na sociedade hoje, as pessoas conceituam família como um núcleo social de pessoas que possuem laços sanguíneos, ou laços de convivência, ou laços afetivos. Embora esse seja o conceito que as pessoas usem, e também não está errado, nós sabemos que o que de fato evidencia, o que de fato caracteriza uma família é a comunhão. Você pode até, você tem a sua família terrena, mas o que traz esse sentimento do quanto você vive e desfruta de uma família nada mais é do que a comunhão. Não é à toa que tem muitas pessoas que estão pertencendo a uma família, que estão dentro de uma casa, que estão dentro de um lar, mas a verdade é que elas não se sentem pertencentes a uma família. Por quê? Porque elas não desfrutam de um ambiente de comunhão. Então, às vezes, você vai ver pessoas que se sentem muito mais com um grupo de amigos do que com a sua própria família. Porque o que faz você desfrutar disso que é família, desse lugar de afeto, desse lugar de partilha, desse lugar onde você se move com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, desse lugar onde você desfruta de um ambiente de amor, é a comunhão. E o Senhor nos chama como igreja para viver isso, não apenas em teoria, mas na nossa prática de vida cristã. Viver família, viver comunhão. E essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Se tem algo que Deus deseja para a humanidade, se tem algo que o Senhor revela nas Escrituras, é o desejo que Ele tem de ter comunhão com a gente. Não é à toa que você vai ver Paulo escrevendo para a igreja dos Coríntios, explicando que Cristo, quando Ele morreu por nós, Ele não morreu apenas para nos salvar. Você vai encontrar isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 14, Paulo está falando que o Senhor Jesus ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele não levou em conta o meu e o teu pecado, mas Ele nos perdoou para que nós tivéssemos essa oportunidade de reconciliação com Deus. E não só isso, agora Cristo nos deu o ministério da reconciliação para que a gente anuncie isso para a humanidade. A reconciliação. Deus ele não tem por objetivo apenas te salvar dos teus pecados para que você venha para um culto como esse, você chore, se arrependa e volte para a tua vida falando, fui perdoado dos meus pecados, mas eu vou continuar vivendo a minha vida como eu quero, como eu desejo. Muito mais do que isso, Deus ele ama você a ponto de falar, não quero só te salvar, mas eu quero te reconciliar comigo, porque a vida que você precisa está em mim e eu quero te dar vida. Então Paulo ele deixa claro que o desejo de Deus é nos reconciliar. E, irmãos, a melhor notícia do Evangelho é que Deus ele não quer te reconciliar apenas para que você seja mais um servo na casa do Pai, assim como o filho pródigo pensava que ele seria. Deus não quer te reconciliar com Ele para que você seja apenas mais um membro de uma igreja evangélica, para que você seja mais uma boa pessoa ou um bom cidadão na humanidade. Deus não quer te reconciliar com Ele para que você seja apenas mais um membro desse corpo, ou apenas mais um soldado desse exército. Deus deseja te reconciliar para que você faça parte da família de Deus na terra. Muito mais do que aquilo que você faz, muito mais do que aquilo que é operacional, antes de tudo é sobre aquilo que você pode desfrutar como criação de Deus. É por isso que você vai ver que o desejo de Deus é tão grande em ter comunhão com os seus. O desejo de Deus é tão grande não só te salvar, mas ter comunhão com você, que durante a Bíblia nós vamos ver o tempo todo momentos onde fica explícito o desejo de Deus se relacionar com você, transcendendo qualquer tipo de laço afetivo. Não é só uma relação de patrão e empregado. Não é só uma relação de amigo, embora ele deseje ser seu amigo. Não é só uma relação de senhor e de servo. Não é só uma relação de criador e criatura. Muito, muito além do que isso, o Senhor quer ir no nível mais profundo de um laço afetivo que um ser humano pode ter, que é família. É por isso que João, no capítulo 1, ele vai escrever. E ele vai falar o seguinte: contudo, aos que receberam,
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Olha o que ele está falando, a todos que creram no nome de Jesus. Quantos aqui já creram no nome de Jesus? Quantos já se entregaram para Jesus? A partir do momento que você se entregou para Jesus, lhe foi dado um direito de ser chamado não empregado, de ser chamado não evangélico, de ser chamado não servo, muito mais do que isso, lhe foi dado o direito de ser chamado filho de Deus. De modo que Paulo escreve isso aos Romanos em capítulo 8, versículo 15, escrevendo: pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O desejo do Senhor é que você entenda que você é filho de Deus. E talvez num tempo como esse, isso não soe tão legal, isso não seja tão vibrante, porque nós não temos tanto um padrão de afeto familiar, de modo que a gente entenda o que é o amor por um filho. Mas se você conseguir compreender, e eu creio que o Espírito Santo é quem é capaz de trazer isso ao teu coração, compreender o significado disso, você é filho de Deus. Quando Deus te torna filho, Ele está falando, João escreve, você é filho, você não é nascido de carne, você não é nascido das coisas humanas, você é nascido do próprio Deus. Você tem que entender que a origem da tua vida, a partir do momento que você se entregou para Cristo, a tua identidade, a tua história, não é mais originada nos traumas que você teve nos teus relacionamentos, não é mais originada nas dificuldades que você enfrentou na tua casa, na tua família, na experiência que você teve nessa vida, através dos teus relacionamentos pessoais e familiares, mas a partir do momento que você se entrega para Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se uma hora você ouviu que você não é nada, se outra hora você ouviu que você não seria ninguém, se outra hora você ouviu que você só é alguém porque é filho de outra pessoa, todas as coisas se passaram, porque agora tudo se faz novo e tudo parte de uma origem, Cristo. Você é filho de Deus, você é filho do Senhor. Você é co-herdeiro com Cristo. Agora aquele que era unigênito não é mais unigênito, ele se torna o primogênito de muitos irmãos. E nessa noite eu creio que nós estamos aqui não apenas reunidos como a Igreja Assembleia de Deus de Tubarão, nós estamos aqui reunidos como os filhos de Deus, que foram alcançados pelo seu amor e que hoje reconhecem que são alvos da vida eterna, amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso nessa noite? Aleluia! O desejo de Deus é tão grande de que nós experimentemos esse lugar de comunhão, que Ele faz questão de mostrar que Ele está disposto a ir além de qualquer tipo de exemplo de laço afetivo que você tem na humanidade. É por isso que Isaías ele vai profetizar em nome do Senhor, falando o seguinte: olha, pode uma mãe esquecer do seu filho que ela gerou e amamentou? Ele pergunta, por acaso pode uma mãe esquecer do seu filho que gerou e amamentou? Irmão, em sã consciência, qual é a mãe que vai esquecer de um filho que ela gerou, que carregou por 9 meses? Qual é a mãe que vai esquecer de um filho qual ela deu à luz? É impossível. Mas Isaías, cheio do Espírito Santo e em nome de Deus, ele faz questão de falar: embora uma mãe esqueça do filho que gerou e amamentou, o Senhor não esquece dos seus. Porque o nível de afeição e de desejo do Senhor em se relacionar com você é tão profundo que vai além de qualquer tipo de laço, de vínculo que você pode ter nessa terra. E nós precisamos entender que o desejo de Deus, tudo isso que é relatado nas Escrituras é por quê? Porque Deus deseja comunhão, Deus deseja reconciliação. É por isso que o ápice, a consumação de todas as coisas é Cristo voltando, encontrando a sua igreja, a sua noiva. Isso aqui já fica um spoiler para a mensagem da semana que vem. Mas é Cristo encontrando a sua noiva e plenamente restaurando o reino dos céus, onde nós governaremos com Cristo na terra, amém? É esse lugar de comunhão. Deus deseja comunhão. Então, muito mais do que o Senhor não deseja um corpo, simplesmente para ter um corpo, para manipular os membros, para que a vontade dele seja feita. Deus não precisa da gente para que a vontade dele seja feita. Mas o que ele quer é comunhão. E é por isso que ele te convida para fazer parte de um corpo, para que você tenha o privilégio e o prazer de participar daquilo que o Senhor está fazendo na história da humanidade. Deus não precisa de um exército para vencer as guerras dele. É o Deus Todo-Poderoso.
Deus poderoso na batalha, um Deus que é vitorioso, Ele não precisa, mas Ele deseja comunhão. É por isso que Ele te alista para um exército, para que você se mova avançando no reino de Deus, e Ele te permite fazer parte de tudo aquilo que Ele está fazendo. Da mesma forma que Deus não precisa de uma família para se sentir amado. Deus não precisa de uma família para se sentir querido. Deus não tem uma crise de identidade ou uma crise de solidão. Ele fala, estou me sentindo só, preciso de alguém. Deus é Deus, Ele é suficiente. Ele reina, Ele governa sobre todas as coisas subsistem nele. Ele é Deus, a sua própria essência é suficiente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a trindade, três que se tornam um, por causa do nível profundo de amor que existe entre eles, que os leva à plena unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles por si só é suficiente. Ele não precisa de nós. Mas o que Ele deseja? Comunhão. É por isso que quando Ele cria a humanidade, Ele simplesmente faz o homem em sua imagem e semelhança. Para quê? Para que você faça parte dessa família, de quem Deus é. Eu tinha um professor que sempre deixava muito claro, gente, Deus nos criou para fazermos parte da sua família. Não existe outra justificativa. Deus não precisa mais de nada, Ele simplesmente é amor. João escreve isso, primeira carta de João capítulo 4, porque Deus é amor, Ele é amor, Ele não precisa de mais nada, mas porque Ele é amor, é natural dEle querer transbordar tudo aquilo que Ele é, e é por isso que Ele faz questão de nos criar e falar, faça parte dessa família, onde nós amamos uns aos outros. O desejo de Deus é que nós façamos parte da sua família na terra. É por isso que Ele deseja que nós vivamos e desfrutamos daquilo que Ele é. É por isso que Ele coloca o homem na terra e fala domine sobre a terra. É por isso que Ele fala multiplique. É por isso que Ele deseja que nós venhamos resplandecer a sua imagem e manifestar o seu reino, porque é o desejo de Deus. Agora, quando nós começamos a entender essa lógica do reino de Deus, da vontade de Deus para a humanidade, nós começamos a perceber também qual que é o nosso propósito como igreja. Porque você percebe que Deus Ele não deseja viver apenas uma comunhão individualizada. Não é apenas uma comunhão comigo. É uma comunhão com nós. Nós cremos num Deus que o plano de Deus não é singular, é um plano plural. O plano de Deus não diz respeito a mim, não diz respeito a você, diz respeito a nós. É por isso que você vai ver Jesus ensinando a orar a esse Pai. Jesus não ensina a orar a um Deus distante, Ele ensina a orar a um Pai presente, falando Pai Nosso. Porque é sobre uma comunidade, é sobre um povo, é sobre uma nação eleita que Deus escolheu. Deus deseja que a gente entenda isso, que o propósito de Deus para a tua vida não é só para a tua vida, Ele tem a ver com a história de outra pessoa que você vai encontrar na tua jornada. E o Senhor talvez está te capacitando, está te preparando, só para que você sirva de bênção para alguma outra pessoa. Porque não é sobre um, não é sobre 5, não é sobre 10, é sobre uma nação, é sobre uma comunidade, é sobre a igreja de Cristo na terra. E a gente precisa entender o quanto Jesus valorizava isso. Jesus ele deixa muito claro no seu estilo de vida o quanto para ele era tão importante estar junto com os seus irmãos. Você vai ver, por exemplo, se você puder acompanhar comigo, Mateus capítulo 12, versículo 46. Evangelho escrito por Mateus capítulo 12, versículo 46. Olha o que está escrito. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Aí Jesus perguntou, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, quem está nos céus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ele, às vezes é até chocante para a gente, porque parece um desrespeito de Jesus para com a sua família. Mas na verdade Jesus está deixando algo muito nítido, muito claro. Acima dos teus familiares terrenos, acima daqueles que você tem vínculo de sangue, Jesus deixa claro que para Ele, a minha família, é todos esses aqui, ó.
que seguem a vontade do meu Pai, aqueles que estão caminhando para o mesmo propósito, aqueles que estão caminhando para o mesmo destino, aqueles que possuem a mesma fé, aqueles que compartilham dos mesmos princípios. Esses são a minha família. Jesus Cristo, ele honrava muito isso que nós chamamos de igreja, esse lugar de estar junto, de pertencer. Você vai perceber que uma de suas orações, Jesus no capítulo 17, versículo 20, quando ele vai orar por nós, a oração de Jesus por nós, não é para que nós fôssemos muito bem sucedidos na nossa vida terrena, não é para que nós tivéssemos muito dinheiro, muitas terras, muitas posses, muitos bens. Mas a oração de Jesus para nós é o seguinte: minha oração não é apenas pelos meus discípulos, eu rogo também por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O desejo de Jesus é que a gente consiga acessar esse lugar onde você olha para o outro, e embora você não conviva muito, embora você não conheça muito, mas nessa noite aqui, você consiga olhar para todo mundo que está aqui, e você consiga entender isso. É só o Espírito Santo para fazer isso em você. Entender que não é o outro, mas é você. Entender que não é outra pessoa, mas é você nela e ela em você. É isso que Deus deseja que vivamos como igreja. É só isso, irmão, que vai fazer nós chorarmos com os outros. É só isso que vai fazer nós nos alegrarmos com os que se alegram. É eu conseguir olhar para o Abner e para a Mari, que estavam aqui no funeral do pastor Joel essa semana, e sentir a dor que eles sentiram essa semana pela perca desse homem de Deus. Mas eu também celebrar o casamento de ontem do Raul e da Isadora, que congregam aqui, e sorrir e se alegrar com tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles. Como é que a gente consegue olhar para pessoas que talvez a gente conhece há pouco tempo, ou pessoas talvez que a gente nem conhece tanto, mas eu consegui olhar para alguém e ver o propósito de Deus na vida dessa pessoa? O que é que faz eu começar a olhar para alguém e conseguir olhar com os olhos espirituais e entender que não é apenas mais alguém dessa cidade, é alguém que pertence à família de Deus, e porque pertence à família de Deus é meu irmão em Cristo, porque é meu irmão em Cristo, não é apenas outro, agora é um comigo. O desejo do Senhor é que nós vivamos como igreja esse lugar onde nós desfrutamos plenamente dessa unidade, porque Cristo orou. E se Cristo orou, irmão, Jesus ele não ora por coisas que nós não possamos viver. Jesus não ora por utopia. Jesus ora por aquilo que pode ser uma realidade. E se você crê, se nós cremos e nos movemos com essa consciência, eu tenho plena certeza que o Senhor vai começar a te levar a níveis mais profundos, onde você vai acessar um lugar em que a igreja não é apenas uma instituição, não é apenas uma denominação, mas é a família de Deus na terra. Porque a verdade é que a igreja é a forma como Deus age nessa terra. A igreja, esse lugar de família, é uma das grandes formas de nós testemunharmos que Cristo está vivo. É por isso que Jesus fala: olha, para que eles sejam um com nós, Pai, assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha isso aqui, irmão. Jesus fala que se nós conseguirmos viver, se nós tentarmos viver esse nível de unidade, de família, naturalmente o mundo vai crer que Cristo foi enviado. Sabe por quê? O que o mundo precisa? O mundo não precisa da tua teologia. E é muito bom, você precisa fazer teologia, irmão. Você vai crescer em conhecimento. Mas o mundo também não precisa saber o quanto Josué ora, o quanto Josué jejua. Se você chegar para alguém no teu trabalho e falar: jejuei 3 horas essa semana, jejuei 24 horas essa semana, estou há 3 dias jejuando, sabe o que as pessoas vão falar para você? Você é louco, cara. O mundo não quer saber o quanto que você oferta em projetos missionários. O mundo na verdade quer ver em nós, quer ver nesse lugar, nesse ambiente, uma família que ama. Sabe o que constrange as pessoas? É ver que pessoas que estavam desacreditadas chegaram aqui, pessoas que nunca foram amadas chegaram aqui, e por meio desse ambiente onde elas foram amadas, foram recebidas, foram abraçadas, elas também foram transformadas.
Sabe o que o mundo precisa? O mundo precisa ver que quando uma cidade está em catástrofe, você vê enchente, você vê coisa acontecendo, está todo mundo no caos, existe uma igreja que se une, você nem conhece fulano de tal, mas você se une com fulano de tal para quê? Vamos juntar uma arrecadação para conseguir comprar cobertor, para conseguir comprar roupa, para limpar a casa do fulano que perdeu coisa na enchente, vamos fazer alguma coisa, vamos receber as pessoas, vamos servir café para as pessoas, quem que é esse povo aí? Não sei, é a igreja, mas eles estão amando da gente de uma forma como a gente nunca imaginou ser amado. Pois é a igreja de Jesus que ama. Sabe o que o mundo quer? O mundo não quer ver o quanto eu sei de Bíblia. O mundo não quer saber o quanto eu consigo recitar versículos bíblicos. O mundo não quer saber dos meus argumentos. De argumento a gente está cheio, irmão. Você vai para a internet, você vê treta, você vê briga de gente brigando, se discutindo no campo do argumento, no campo da razão, no campo... Mas quando vai para a prática, onde é que estão os nossos frutos? A gente vê gente que fala de Israel, a gente vê gente que fala da Palestina, a gente vê, mas onde é que estão a nossa ação de entender que nós precisamos orar pelos nossos irmãos, pela nação de Israel, para que haja paz em Israel? Nós oramos para que Deus venha cessar essa guerra, para que também os nossos irmãos palestinos que podem ser alcançados pelo amor do Evangelho, eles sejam confortados. Nós precisamos orar para que o Senhor acabe com tudo isso. Nós precisamos orar, sabe, irmãos, às vezes tem coisas que você não vai encontrar resposta no campo da razão. Às vezes a nossa razão vai se esbarrar com a razão de outro, e todos nós só vamos chegar a um lugar, nós vamos perceber que nós somos frágeis, falhos, e que na verdade tudo que nós precisamos é uns dos outros, e acima de tudo do amor de Deus em nós. Nós precisamos desejar viver isso como igreja, porque Jesus, Ele deseja que vivamos isso como igreja, e a verdadeira família de Cristo, ela precisa estar fundamentada nesse lugar de comunhão. Comunhão. Não é só uma família de nome, mas precisa haver comunhão entre nós. Porque quando nós vivemos comunhão, nós começamos a desfrutar de algo sobrenatural que acontece em ambientes de comunhão. José, por que eu preciso viver comunhão? Por que eu não posso só vir no culto de domingo e não se importar com mais nada? José, por que eu posso vir só no culto de terça-feira e viver a minha fé e minha espiritualidade individual? Por que eu não posso, na verdade, só assistir o meu culto online e não ir em nenhum lugar e não procurar exercitar minha fé em comunidade? Porque, irmãos, a comunhão, ela faz nós desfrutarmos de algo que o salmista, ele deixa muito claro aqui nisso que nós lemos. Pelo menos 3 coisas, existem muitas, mas pelo menos 3 coisas hoje que o Senhor quer que nós vivamos como igreja, através do poder da comunhão. 3 coisas que o Senhor quer que nós vivamos como igreja, sendo família, amém? O salmista fala o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. E aqui o salmista não está falando de irmãos de vínculo de sangue, ele está falando de irmãos, todos aqueles que foram chamados por Deus, amém? Então a verdade, talvez tem gente aqui que você não tem irmão, você é filho único. Saiba que, espiritualmente falando, você está cheio de irmãos aqui. Você consegue entender isso? Tem irmãos meus aqui que eu nem conheço, mas eu queria te falar, meu irmão, eu te amo, amém? Eu não te conheço, talvez a gente nunca seja para tomar um café, mas eu quero dizer que eu te amo. Você pode dizer isso para pelo menos 2 pessoas. Irmão, talvez você nem conheça quem está do teu lado. Você fala, eu te amo, meu irmão. Vocês nunca compartilharam uma conversa. Você nem conhece o que o outro gosta de comer. Talvez você nem saiba que a minha comida preferida é lasanha. Agora você já ficou sabendo. Se você quiser fazer para nos abençoar, eu quero ofertar no José uma lasanha. Amém. Mas talvez você nem conhece, mas é teu irmão. Esse clima, e talvez só por você ter feito isso agora, por você ter dado um sorriso para alguém, você já percebeu que esse ambiente aqui está muito leve com a presença do Espírito Santo. Você já percebeu que talvez aquilo que você nunca desfrutou na tua casa, na tua família humana, você está desfrutando agora na tua família espiritual. Porque é o poder da comunhão. Agora, quando o salmista ele fala isso, ele fala, olha, como é bom, como é agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia sobre sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá a sua vida para sempre. Irmãos, esse versículo é muito conhecido. Principalmente no momento de confraternização, né? Ó, quão bom e quão suave, os irmãos vivem em comunhão. Tem até música, né? Ó, quão bom e quão suave,
viver em comunhão com os meus irmãos. A gente canta, a gente fala como é precioso, é como a barba que der, é como o óleo, a barba que desce sobre o óleo não, né? Como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E a gente fala, glória a Deus. Mas o que significa isso? É esquisito, não é, irmão? A comunhão é tão preciosa, é tão boa quanto o óleo que desce sobre a barba de Arão. Você conhece quem é Arão, irmão? É como o orvalho que desce do Monte Hermon. Você sabe onde é que fica o Monte Hermon? O que o salmista quer nos ensinar aqui? É muito poderoso. Porque quando você começa a entender esse contexto, você está percebendo que o salmista está falando, olha, como é preciosa a comunhão. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, e banha as vestes e vai até os pés de Arão. Isso aqui era um ato litúrgico que você vai encontrar no Antigo Testamento. Quando uma pessoa ela era ungida, e o símbolo da unção do Espírito Santo no Antigo Testamento é o derramamento do óleo, para que uma pessoa fosse capacitada por essa unção, para cumprir o seu ofício. Os reis eram ungidos assim. Davi, que escreveu esse salmo, ele passou por esse ritual litúrgico. Você vê o profeta Samuel indo até a casa de Jessé, e aí ele unge Davi com óleo. A unção sobre Davi significava que ele estava com a unção do Espírito Santo o capacitando para que ele cumprisse o seu ofício como rei. Por isso que ele veio a ser rei. Então, o óleo sobre a barba, sobre a cabeça, Arão, que representa essa figura sacerdotal, esse óleo significa a unção do Espírito Santo que te capacita para o cumprimento de um propósito. E olha que poderoso isso aqui, irmão. Olha o que Davi está escrevendo. Ele fala que a comunhão é tão boa quanto esse óleo, quanto essa unção que nos capacita para o cumprimento de um propósito. Primeira coisa que existe no poder da comunhão, existe unção. Você pode falar comigo? Unção. Em ambientes de comunhão, nós desfrutamos da unção do Espírito Santo que nos capacita. Como assim, José? A unção do Espírito Santo não é só quando eu falo em línguas. A unção do Espírito Santo não é quando eu recebo um dom. A unção do Espírito Santo não é só quando eu choro aqui na frente recebendo uma imposição de mãos. Irmãos, a unção do Espírito Santo se manifesta de muitas formas. E uma delas é através dessa comunhão. Não é à toa que muitas vezes você está na tua rotina, você está vivendo a tua vida, os teus planos terrenos, você está se movendo com os desafios dessa vida e você por algum momento esquece daquilo que o Senhor te chamou para viver na eternidade. Você esquece que muito mais do que um patrão, muito mais do que um empregado, na verdade você é um filho de Deus e o Senhor te chama para a família dele e o Senhor te dá uma missão. Não só para que você trabalhe para ganhar o teu salário, mas para que você manifeste o reino de Deus. O Senhor te vocaciona para que você possa servir uns aos outros. Uns servem com palavra, outros servem com louvores, outros servem abraçando, recepcionando, outros servem aqui dentro na parte técnica, outros servem na parte da mídia, outros talvez não sirvam aqui dentro desse lugar que nós chamamos de templo, mas você está no teu trabalho servindo outras pessoas através do amor de Cristo. Você serve essa cidade, você serve alguma coisa, mas às vezes nós esquecemos desse nosso chamado, dessa nossa vocação. E às vezes você chega num ambiente como esse, cansado do teu dia a dia, cansado da tua semana, já pensando na segunda-feira, numa nova estratégia que você vai ter que tomar para a tua vida, numa nova decisão, num novo emprego que talvez você vai ter que procurar. Você está aqui com os afazeres dessa vida, você chega nesse lugar, você começa a desfrutar de um ambiente de comunhão. E nesse ambiente de comunhão, numa palavra como essa, existe uma unção que está te revestindo e você está começando a ter uma nova consciência, entendendo que você não pode ir para a tua segunda-feira apenas com o teu olhar humano, com a tua mentalidade humana, mas você precisa ir com uma consciência de que você é chamado para fazer parte da família de Deus, para se mover no exército de Cristo e para ser o corpo de Cristo nessa terra. É por isso que você vem no culto de domingo às vezes, e você vem aqui meio desanimado, mas daqui a pouco você chega no culto de domingo, e você vai para a tua segunda-feira agradecendo, porque a mensagem que você ouviu é o que te encorajou para você começar a se mover com ousadia e com fé na tua semana. Porque ambiente de comunhão, você começa a ser revigorado pela unção do Espírito Santo. Então, você precisa crer que nesse momento agora, quando você abraça alguém, quando você fala com alguém, existe uma unção fluindo em você e fluindo dessa pessoa, para que ambos sejam encorajados, revigorados, renovados e capacitados, para que a gente continue se movendo na terra, cumprindo o propósito de Deus. Existe unção nesse lugar de comunhão. É por isso que às vezes você chega, você vive e pode querer viver a tua espiritualidade sozinho. Você pode querer falar, José, mas eu leio a Bíblia,
mas eu faço meu devocional. Eu até vou na minha igreja, mas assim, eu fico mais eu e a minha esposa, sabe? Eu fico mais só eu, ou só eu e... Irmãos, você experimenta de algo sobrenatural quando você se expõe a esse ambiente de comunhão. Porque muito mais do que simplesmente estar aqui, você começa a ser renovado, você começa a ser ungido por essa unção do Espírito Santo que se manifesta na comunhão. Isso começa como? Através de uma palavra como essa, através de um abraço, através de uma palavra de encorajamento. Daqui a pouco você sai daqui, você fala, cara, o Espírito Santo falou comigo, olha, eu preciso parar de me mover apenas pelas coisas dessa terra, eu preciso entender que o Senhor me chama para algo maior. Amém? A comunhão é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, essa unção que te capacita para cumprir o teu propósito, para entender que a tua função nessa terra não é só nascer, crescer, estudar, trabalhar, se aposentar e morrer. A tua função nessa terra, primeiro, é conhecer Jesus sobre todas as coisas, amar Ele com todo o teu coração, amar o teu próximo como a ti mesmo, fazer parte dessa família, manifestar o reino de Deus aonde você for e aguardar até que Cristo venha para buscar a sua igreja. E isso acontece, essa unção que nos capacita está aqui, nesse ambiente de comunhão. Uma segunda coisa que acontece em ambientes de comunhão. Na comunhão existe renovo. Repete comigo, renovo. Quando o salmista fala que a comunhão, ele vai escrever. Ele escreve dizendo o seguinte: a comunhão é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que é isso, irmão? Você sabe que Sião é a cidade santa de Deus, no Antigo Testamento, é a cidade que Deus escolhe para habitar. E nessa região existem vários montes, um deles é o Monte Hermon, um dos montes mais altos. E por ser mais alto é um monte que tem muita umidade. E desse monte desce todo o orvalho para revigorar os demais montes de Sião. Então quando o salmista ele fala isso, ele está dizendo, olha, a comunhão é tão preciosa que ela é como o orvalho que revigora os montes de Sião. Você sabe o que é um orvalho? Quando você acorda pela manhã, você vê aquela manhã fria, você passa pelas plantas, elas estão com gotejos de orvalho que caiu no início da manhã, e aquilo vai revigorando, vai trazendo vida para a planta. O salmista, ele fala que a comunhão é como esse orvalho que revigora os montes de Sião. Ele fala que na comunhão existe esse lugar de renovo, irmão. É por isso que às vezes você chega aqui totalmente desanimado, você chega aqui totalmente abalado, você chega aqui com várias crises, com vários conflitos. E não quer dizer que você vai ter resposta para tudo aqui nessa noite, mas você vai sair com certeza revigorado. É por isso que talvez essa semana você passou por alguma crise de ansiedade. Talvez essa semana você passou por crise de pânico. Talvez essa semana você passou por várias provações. E sabe quando a coisa está tudo meio travada e a coisa não dá certo. E você chegou aqui até essa semana, até o final de semana. Você recebeu família em casa, mas você não conseguiu desfrutar de paz. Mas aqui nesse ambiente de comunhão, talvez você está sendo alcançado por uma paz agora que você não consegue explicar. Porque é a paz que excede todo entendimento. Você continua com os mesmos problemas para resolver, você continua com as mesmas coisas, os mesmos desafios. Você vai ter que continuar estudando para o concurso, ô Felipe. Você vai ter que continuar estudando, Braga, para a polícia. Você vai ter que continuar fazendo a contabilidade da tua empresa para ver se vai fechar positivo ou negativo. Você continua, isso aqui vai trazendo ansiedade. Mas você chega no meio de comunhão, você começa a lembrar que aquele que está conosco é muito maior. Você vai começar a perceber que não é só você que vive esses problemas isolado, todo mundo está com um problema aqui. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Pelo contrário, cada um aqui tem uma história de vida, cada um tem os seus problemas, mas na verdade todos nós somos unidos não por sangue, mas nós somos unidos por Deus, por uma fé de que Cristo Jesus é nosso Senhor e Salvador, Ele é nosso Rei, Ele nos governa. E quando nós chegamos nesse lugar e partilhamos de momentos como esse na comunhão, você começa a sentir paz no teu coração e você fala, o Senhor está comigo, não só está comigo como está com a gente, o Senhor está com a sua igreja, o reino de Deus está avançando, o Senhor conta comigo para que eu faça parte daquilo que Ele está fazendo. E na comunhão você começa a experimentar desse renovo. Talvez chegou aqui muito aflito. Muito aflito. Talvez você saia da tua casa falando, eu preciso de uma resposta nessa noite. E talvez a resposta de Deus para você é, ainda não tem resposta, mas eu tenho renovo. Porque às vezes o que você precisa não é resposta, é renovo. Porque às vezes se você tiver a resposta, você vai largar Deus. E você vai com a tua resposta para onde você quiser.
E Deus não quer saber do teu destino, Ele quer saber do teu processo. Enquanto você espera a resposta, Ele quer que você desfrute de provisão, assim como o povo no deserto. Você está procurando caminhos para a tua vida? Você quer resposta. E o Senhor está tentando trazer o teu olhar para o processo, onde Ele está te revigorando dia após dia, trazendo maná dia após dia, te conduzindo com uma nuvem. Você não consegue ver muito na tua frente, mas você consegue ver cada passo. O Senhor está te guiando, cada passo. E você não precisa saber o quanto você vai comer a tua vida toda, você só precisa ter o pão nosso de cada dia. Você não precisa saber será que a minha família vai ser salva? Será que o meu casamento vai dar certo? Você só precisa depender de Deus, começar a entregar em oração e falar: Senhor Jesus, governa a minha vida. E às vezes é nesse lugar que você chega e você está aqui, você começa a ver pessoas falando, começa a ver pessoas ministrando. Talvez você nem me conheça, talvez você nem conheça o Oliabe que ministrou aqui, mas através da canção que o Oliabe ministrava, com todo o ministério de louvor, com a The Music, você começou a ser alcançado por um bálsamo, e você nem sabe explicar o que é isso, mas você viu tuas lágrimas rolarem, você fala: como que eu posso chorar sentindo paz? Na verdade eu sempre choro sentindo angústia. Mas por que na igreja, tanta gente chorando, parece que é um lugar de tristeza? Não é, irmão, porque é um paradoxo isso aqui, a gente chora de alegria. Porque na comunhão existe renovo, e a gente não sabe explicar o renovo que vem do alto, mas é como o orvalho que desce do Monte Hermon e revigora todos os montes à sua volta. E esse renovo não é só para você, porque o evangelho não é só para mim, o evangelho é sobre nós. Esse renovo que o Senhor quer derramar sobre a tua vida não é só para você guardar para você e falar: estou aliviado. É para que você volte para a tua casa e você comece a manifestar paz aonde você pisa. É para que você comece a voltar para a tua casa e comece a manifestar amor no teu relacionamento. É para que você comece a voltar a ter desejo de viver. É para que você comece a olhar para a tua realidade, para a tua empresa, e você comece a encontrar um norte, uma direção. Você comece a ter vida para transmitir para outras pessoas. O Senhor nos renova para que nós sejamos também fonte de renovo para outras pessoas. E às vezes esse renovo você vai encontrar no teu quarto secreto com o Senhor, você vai. Mas às vezes o Senhor vai fechar os céus no teu quarto, porque o Senhor quer te trazer para a comunhão, para que você pare de querer viver uma espiritualidade individual. Porque se você ficar nessa vida, você nunca vai... Às vezes o Senhor vai querer fechar, irmãos. Às vezes o Senhor vai querer, o Senhor não vai se revelar para você no teu secreto. Parece até estranho falar isso, mas porque se você ficar só bebendo no teu secreto, você nunca vai conseguir partilhar da comunhão e desfrutar do prazer que existe na comunhão. E às vezes Deus não está mais se revelando para você no secreto, porque Ele quer que você se exponha à comunhão, para que você peça conselho, para que você converse, para que você se relacione, para que você se exponha a novas experiências. E é por isso que o Senhor nos chama para esse lugar de comunhão, porque na comunhão existe unção, na comunhão existe renovo. Amém? E a terceira coisa que existe na comunhão, para nós encerrarmos: na comunhão existe aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. E talvez aqui eu gostaria de contar com a sua atenção e com o seu coração sensível, porque essa é a parte mais chata e talvez a parte mais confortável: aperfeiçoamento. Se você puder acompanhar comigo, Provérbios capítulo 27, versículo 17. A gente vai caminhar por alguns versículos agora. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Está escrito: assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Salomão ele escreve e ele deixa claro que o processo de aperfeiçoamento do ferro vem por esse lugar de um ferro afiando o outro. E aparentemente isso aqui não é nada legal e nada confortável, né? É atrito, é choque, ferro afiando ferro. Mas é necessário para que o material seja explorado, para que o material seja aperfeiçoado. E a comunhão ela faz isso com a gente. Às vezes o teu aperfeiçoamento está através da vida do outro. É por isso que Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24, ele escreve o seguinte: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Aquele tipo de pessoa que fala: não, eu tenho minha fé. Ele fala: não deixemos-nos de nos reunir,
como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Você vai perceber Paulo também escrevendo à igreja de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 14. Paulo diz o seguinte aos irmãos de Tessalônica: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha o que a Bíblia nos ensina. O quanto que existe aperfeiçoamento em ambiente de comunhão. Paulo ele escreve, por exemplo, agora para a igreja de Tessalônica o seguinte: olha, advirtam os indisciplinados. Às vezes, na comunhão você vai encontrar de tudo, irmão. Neste lugar aqui, eu já falei e repito, igreja jamais será um lugar de gente perfeita. Você vai se irritar com pessoas aqui. Você vai pensar em falar mal de pessoas aqui. Satanás vai querer te conduzir a um lugar de murmurar de pessoas aqui. Porque a igreja é isso aqui, são pessoas que estão sendo aperfeiçoadas na jornada da fé. Mas nesse lugar de comunhão, o Senhor usa uns aos outros para nos aperfeiçoarmos como um todo. Nesse lugar a gente vai encontrar gente indisciplinada, como Paulo fala. Gente que está aqui, mas na verdade não tem nenhum comprometimento com o reino de Deus. Pessoas que na verdade não dão bom testemunho do evangelho. Pessoas que estão aqui, adoram Jesus, mas já passou por muitos relacionamentos. A gente vai ter e eu não digo, eu falo relacionamento sem compromisso, tipo, vou me relacionar só para me relacionar, e você não conseguiu encontrar essa fonte de satisfação em Deus. Nós temos pessoas aqui que devem, pessoas que não são íntegras com as suas finanças. Nós temos pessoas aqui que precisam se aperfeiçoar na sua parte financeira, para que sejam mais fiéis e testemunhem a glória de Deus. Temos pessoas aqui que você vê essa pessoa adorando a Jesus, cantando, mas na sua casa você não vê paz, você vê briga, você vê pessoas querendo se divorciar, porque não conseguem ter um casamento baseado no Evangelho, em Jesus, e não conseguem amar como Cristo amou a igreja. Nesse meio aqui, nós temos pessoas que talvez estão aqui no meio, como fariseus, falam bonito, pregam bonito, aparentam serem santos, mas no fundo seu coração está cheio de más intenções. Tem tudo aqui na igreja. Tem tudo isso aqui. Aqui a gente tem pessoas que são mais extrovertidas, aquelas pessoas que gostam de conversar, aquelas pessoas que chegam na roda e que a conversa flui fácil. A gente também tem as pessoas mais introvertidas, que você conversa: ei, tudo bem? Tudo bem. Onde é que você trabalha? Uma empresa ali. Ah, irmão, que legal. É a primeira vez que você vem na igreja? É. E aí, você conhece alguém aqui? Conheço. Quem você conhece? Eu conheço o Yuri. Que legal. Você mora onde? Aqui em Tubarão. É. Tem. Também, aqui tem as pessoas mais grossas, mas tem gente que o temperamento sanguíneo aflora às vezes, você vai conversar e parece estar brigando com você. Às vezes, você está aqui, você vai conversar, você está servindo no ministério da igreja, e a gente tem que falar: abaixa o som lá que está muito alto. Você, que grosso, cara. Tem temperamentos e temperamentos. Às vezes você vai estar aqui servindo com alguém na recepção, que é uma pessoa mais carismática, e tem outro que está na recepção servindo. Bem-vindo. Fica à vontade, a escada é ali. Se você é assim, não sirva na recepção, irmão, amém? Procure outra área. Tem pessoas que tem de tudo. E tudo isso aqui, Deus usa para nos aperfeiçoar. Paulo fala, os indisciplinados. Irmão, quem é indisciplinado, às vezes dá raiva. Você vai lá, aconselha, a pessoa vem, pede conselho, aconselha. Esse cara vai buscar Jesus e começa a congregar, começa a participar dos nossos GCs, começa a participar do Homens de Honra. Cara, começa a envolver com a igreja. Vamos lá, vamos orar junto. E aí você aconselha, a pessoa fala: eu vou mudar de vida. Aí passa 3 dias. Você aconselha, passa 3 semanas, volta. Daqui a pouco você vê a pessoa dando mau testemunho. Daqui a pouco você vê que a pessoa falou mal de você. E você o tempo todo tentando ajudar. Indisciplinado. Você olha e fala. E Paulo fala: advirta, ame. Nós precisamos, irmãos, advertir uns aos outros.
Às vezes advertir é desconfortável, mas nós precisamos criar uma cultura intencional, onde nós advertimos uns aos outros. E advertir não significa você odiar o irmão, é você repreender em amor. Então quando você vê um irmão caindo, você fala, não está certo, cuidado para você não cair. Você vê algum irmão esfriando na fé, irmão, vamos buscar Jesus. Cadê aquela chama? Eu não estou vendo mais o brilho no teu olho. Ei, quando você vê algum irmão fraco, Paulo fala, encoraje. Quando você vê alguém desanimado, anime. Isso aqui tudo é igreja. Às vezes a vontade não é fazer isso, irmão. Às vezes a vontade é o quê? Falar, quer saber de uma coisa, irmão? Vai viver a tua vida. Mas às vezes a gente não entende que esses tipos de ambiente são ambientes onde o Espírito Santo quer aperfeiçoar a nossa fé para que a gente desenvolva paciência. O quanto a gente consegue olhar para o outro, eu não vou muito com a cara daquela irmã. Eu não vou muito com a cara daquele irmão. Eu acho ele meio arrogante pelo jeito de andar. Eu acho ele meio arrogante pelo jeito de falar. Irmão, experimenta sentar na mesa e conversar com esse irmão. Sabe, eu tenho um rancor porque aquela pessoa uma vez me tratou mal. Então, talvez Deus está querendo desenvolver e aperfeiçoar o teu coração para que você saiba perdoar. Eu não tenho muita paciência com esse cara aqui. Eu não tenho muita paciência com essa família aqui. Eu não tenho paciência muito com... Talvez é justamente por esse motivo que você está junto com quem você está. Porque o Senhor quer desenvolver paciência em você, que é um fruto do Espírito. Talvez você olha para cá e você fala, olha, mas eu fico revoltado com isso que acontece. Às vezes é uma revolta que Deus está colocando no teu coração para que você seja uma resposta para aquilo que essa igreja precisa. Existem muitas circunstâncias que acontecem no nosso meio. Às vezes você vai precisar abrir mão do teu orgulho. Às vezes não, sempre nós precisamos abrir mão do nosso orgulho. Para aprender a pedir perdão, para ser paciente. Às vezes a gente tem que abrir mão do nosso conforto para advertir, para chamar numa conversa. E é bom quando você chama para elogiar e falar, glória a Deus pela tua vida, estou feliz pela tua conquista. Mas é muito ruim quando você tem que chamar no canto para falar, vem cá, irmão, como é que você está? Eu estou percebendo que a tua fé está esfriando, eu não estou vendo mais você adorando a Jesus, eu não estou vendo mais você contagiando as pessoas à tua volta, eu não estou vendo mais você frutificando, o que está acontecendo? Às vezes você vai ter que repreender a pessoa por alguma coisa que ela falou. Isso aí que você falou não está legal, cara. Você está murmurando, isso aqui não é legal. Mas tudo isso são meios que o Senhor está nos aperfeiçoando. São formas que o Senhor usa para que nós venhamos no ambiente de comunhão, desfrutar de aperfeiçoamento. Irmão, isso aqui vai acontecer lá fora, mas isso aqui acontece aqui dentro. Se aqui dentro a gente não consegue às vezes amar uns aos outros, se aqui dentro a gente não consegue ser paciente, se aqui dentro a gente não consegue às vezes ser gentil, se aqui dentro a gente não consegue abraçar, se aqui dentro a gente não consegue fluir com o amor do Senhor através das nossas vidas, você acha que vai conseguir fazer lá fora? Nós temos que ir para fora das quatro paredes, nós temos que alcançar essa cidade, nós temos que pregar o evangelho. A gente está aqui às vezes, vamos lá, vamos anunciar o evangelho para toda criatura, mas a gente não consegue viver o evangelho na nossa casa. A gente não consegue desfrutar disso entre irmãos, quanto mais com aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor. Por isso que nós precisamos nos expor, e isso aqui, irmãos, é uma posição minha e sua, porque nós precisamos começar a participar da comunhão com essa intenção. Você tem que vir para um culto como esse, você tem que sair com as pessoas que você sai, você tem que participar de um ensaio, você tem que participar de uma reunião, você tem que participar de alguma coisa com essa consciência. Eu estou indo por quê? Porque lá eu vou receber unção para continuar minha jornada de fé, porque lá eu vou ser renovado e porque lá eu vou ser aperfeiçoado. Quando você se dispõe a isso, a forma como você se relaciona muda. Porque você não chega aqui e qualquer empecilho é motivo para você se fechar e falar, sabe, eu vou viver a minha vida mesmo. Sabe, eu não vou mais me engajar naquilo que a igreja está vivendo. Sabe, eu não vou mais me engajar, não vou me comprometer com aquilo que o Senhor está fazendo através dessa igreja. E irmãos, eu preciso te falar uma coisa. Na verdade, você precisa desfrutar desse lugar. Eu falo não só aqui nessa igreja de Assembleia de Deus, porque às vezes a gente tem um senso exclusivista. Mas igreja é a igreja de Deus na terra, amém? Então você tem que orar por essa igreja, você tem que orar pelas igrejas que nós temos aqui em Tubarão, que abençoa essa cidade. Você tem que orar pelas nossas igrejas que temos no Brasil, abençoando o Brasil, porque todos fazem parte dessa família de Deus. Mas quando o Senhor te coloca num lugar aqui, o Senhor está te trazendo para que você possa desfrutar aqui esse ambiente. E às vezes nós só não desfrutamos por quê? Porque nós não estamos com o coração aberto e com a mente entendendo que nós precisamos ser intencionais nesse ambiente de comunhão.
O Espírito Santo quer abrir o teu coração para que você seja aperfeiçoado aqui. Talvez você hoje aqui é quem está fraco. E o Senhor quer te aperfeiçoar. E talvez hoje você aqui é quem está forte. E você olha para o fraco e pensa que esse cara está muito desanimado. Mas o Senhor quer te aperfeiçoar. Para que você seja paciente com todos. E para que você anime os fracos. Às vezes você está aqui nessa noite, você é um indisciplinado. Você sabe que você não está vivendo, você não está amando Jesus. Você está aqui só para cumprir uma rotina religiosa. Você está aqui só para um desencargo de consciência. Fui na igreja. Mas você precisa ter um comprometimento com Deus e uma vida de santidade. Mas aqui tem advertência para você, em amor, mas tem. Você precisa voltar para Jesus. Você precisa começar a mergulhar no teu secreto. Você precisa começar a se relacionar com Deus. Você precisa começar a amar ao Senhor. Você precisa abrir mão de algumas coisas na tua vida para que você viva o propósito de Deus na tua vida. Mas às vezes você não é um indisciplinado. Você é a pessoa que é disciplinada, faz tudo certinho. Lê a Bíblia, ora, você faz tudo. Mas talvez com a intenção errada, porque você ainda não teve lugar para reconhecer que tudo que você possa fazer não aumenta nem diminui o amor de Deus pela tua vida. Você faz porque tem que amar a Deus. E quando você entende isso, você percebe também que não existe diferença entre você e o indisciplinado. Todos são alvo da mesma graça e precisam do mesmo amor. E às vezes a forma que Deus vai manifestar o amor na vida do outro é através de você, que está aí buscando Jesus. E o que eu quero falar com isso, irmãos, para a gente encerrar essa mensagem? Igreja precisa ser esse ambiente. A igreja não é uma empresa, não é uma instituição, é um organismo. Jesus Cristo fala que sem mim nada podeis fazer, é como uma videira. Nós somos os ramos e estamos conectados em Cristo. Ele fala de um organismo, de uma videira que tem vida. Igreja não é uma estrutura. Se nós encararmos a igreja como uma estrutura, nós olharemos para a igreja pensando, não gostei muito da recepção. Não gostei muito, mas eu não gostei da iluminação. Não gostei muito do som. Quer dizer, gostei do som, mas não gostei do louvor. Gostei do louvor, mas não gostei da pregação. E você pensa que é uma estrutura e uma empresa que está aqui para te servir. Não é, irmão. Nós não estamos aqui para, ou melhor, servir não é a palavra, mas para te entreter. Isso aqui não é um lugar para entretenimento, isso aqui é um lugar para aperfeiçoamento. E quando você começa a entender que você faz parte disso, a tua maturidade cristã muda. Porque você começa a entrar aqui falando, eu sou um filho alcançado por Deus, alcançado pela graça do Senhor, eu faço parte de algo que o Senhor está fazendo. E sabe, se existe alguma coisa que eu possa crescer e servir aqui, eis-me aqui, Senhor. É você olhar para uma pessoa e você não ser mais um membro que vem todo domingo aqui e você não se expõe a novas conversas. Às vezes vale a pena você sair de um canto da igreja e até o outro canto da igreja e perguntar, como é que é o seu nome, meu irmão? Deixa eu te falar, você é muito bem-vindo na nossa casa. Às vezes para você não vai fazer muita diferença, mas para uma pessoa que pisou aqui, não se sentindo amada, um abraço é o suficiente para que ela possa ser alcançada pelo amor de Jesus. Às vezes o que a gente precisa é abrir mão do nosso conforto. Isso aqui é difícil, irmão, é difícil. Não é fácil você querer abrir mão do teu ciclo de conforto e de convivência social para poder aperfeiçoar o ser instrumento de Deus na vida do outro, abraçando o outro que você nem conhece, você olhando nos olhos falando, tá tudo bem com você? Como é que você chegou aqui? Meu nome é... que precisar, eu estou aqui, tá? Esse aqui é o meu telefone, se precisar de alguma coisa... É desconfortável, irmão, eu sei, é muito mais legal eu sair desse culto agora e ir para casa com a minha esposa. Vamos fazer uma janta, né, amor? Vamos assistir um Netflix agora depois do culto e a semana vamos viver a nossa vida. É muito mais confortável. Mas às vezes o Senhor quer te levar para a zona de desconforto. Por quê? Primeiro, porque tem pessoas aqui que precisam da sua vida para que elas encontrem o amor de Jesus. E segundo, para que você comece a desfrutar de uma vida onde você não vive na base do teu conforto, mas do teu desconforto, porque é isso que vai gerar desenvolvimento. É igual academia, irmão. Quem já fez academia aqui? Pode levantar, irmão, não é pecado. Você sabe que quando você faz academia, você vai para o primeiro treino, você nunca fez o exercício, você levanta 5 quilinhos, 2 quilos, sei lá. Você levanta 10 quilos, você levanta pouquinho. E você faz uma série de treinos e você sai todo dolorido. Você sai moído. Você sai com cãibra, você que vai de carro para a academia, quando você sai da academia, você vai pisar na embreagem quando o carro é manual, o carro bambeando, você erra a embreagem. Você vai escovar o dente quando você treina bíceps e você erra a escova na boca de tão mal que você tá, irmão. Aí passa a primeira semana, você vai para a segunda semana de treino. Aí você treina o mesmo treino, mesmo peso, mesma sequência. Você sente dor ainda, mas não tanto quanto antes. Terceira semana, você faz o mesmo treino,
já não sentiu muita dor. Quarta semana, você está fazendo tranquilo. Quinta semana, tá leve. Aí sabe o que o teu treinador vai fazer? Ele vai falar, vem cá, vamos aumentar o peso ou vamos aumentar a sequência da série. Porque você precisa sentir dor no teu músculo. Porque o desconforto é sinal que você está desenvolvendo. Às vezes o Espírito Santo está nos chamando para um lugar de desconforto, para que você possa viver a família que você sempre desejou viver, mas nunca viveu porque você não se expôs a esse lugar. Às vezes o Senhor está te chamando para um lugar de desconforto, para que você possa começar a criar relacionamentos aqui que você nunca criou. Mas o Senhor tem pessoas para conectar com você aqui, nessa família espiritual que se chama igreja. E o Senhor só precisa que você abra mão do teu conforto e se disponha a sair um pouco da timidez. Às vezes, irmãos, o Senhor quer começar a abrir mão, que você abra mão do teu conforto para que você comece a orar uns pelos outros. Nós precisamos ver muito mais isso na nossa igreja. A gente chega aqui na igreja às vezes e todo mundo se cumprimenta. Mas a gente não vê pessoas orando umas pelas outras. Não é mesmo? Por que a gente não chega na igreja e às vezes vê alguém aqui, Senhor Jesus, abençoa a decisão que ela tem que tomar essa semana. Nós declaramos a tua bênção. Por que termina o culto, a gente não vê pessoas orando umas pelas outras? Senhor, venha trazer renovo. Porque nós cremos nisso, não cremos? Que a oração tem poder. Nós precisamos começar a nos expor. Às vezes o Espírito Santo quer que você comece a orar por alguém aqui. Você nem conhece, mas comece a declarar palavras sobre a vida dessa pessoa. É desconfortável, Josué, não sei orar nem para mim, vou orar para o outro. Desconforto. Mas isso aqui vai começar a te trazer ousadia no Espírito, que daqui a pouco vai ser natural para você estar caminhando na rua. Não vai ser difícil para você parar para alguém e orar por essa pessoa, para que essa pessoa seja salva. Por quê? Porque você cultiva isso como estilo de vida na tua igreja, na tua família espiritual. Família é lugar de você se formar, irmãos. Você quer a tua casa para Jesus, você quer essa cidade para Jesus, a gente quer causar alguma coisa nessa cidade, a gente quer que o nome de Jesus seja glorificado, nós precisamos ter uma cultura onde nós exercitamos isso de forma natural, onde você olha um para o outro, você fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço, você é amado aqui, onde você olha para o outro, você fala, vem cá, deixa eu orar por você, você vê um enfermo, você não precisa chamar, pastor, vem cá orar, ora você, o Espírito Santo que está no pastor está em você também. O pastor está orando por outro lá, o outro pastor está orando por outro, e você vê, vou esperar o pastor. Irmão, talvez o Espírito Santo está querendo começar a te proporcionar uma experiência de você ser usado por Deus, orando por alguém. E é isso aqui que vai começando a nos levar a um lugar onde nós olhamos para esse ambiente e falamos, uau, o poder da comunhão. Aqui nós desfrutamos de unção, aqui nós desfrutamos de renovo, e aqui nós desfrutamos de aperfeiçoamento. O Senhor quer aperfeiçoar a tua fé. O Senhor quer aperfeiçoar a tua vida, a tua devoção. E talvez a maior forma que Ele vai fazer, que Ele vai usar para fazer isso, é através da comunhão da igreja. Se coloque de pé nessa noite. Eu tenho plena certeza, irmãos, que todos aqui desejam viver em um lugar, em uma casa, em uma igreja, uma família que é vibrante em adoração, amém? Todos aqui desejam viver num lugar onde você pode falar, eu me sinto pertencente, eu vivo família, eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida do outro, eu também estou vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Olha, como eu amo esse lugar, como eu amo fazer parte disso. Aqui existe conselho, existe palavra dos céus, irmão, não tem heresia. Aqui a gente é uma igreja saudável, que a gente está crescendo em graça, em conhecimento. Eu quero poder viver cada vez mais isso, todo mundo quer. Eu tenho plena certeza que você quer ver um evangelho que não se limita apenas a esse templo, mas você quer poder caminhar na tua semana também com pessoas que estão na mesma direção, no mesmo propósito, pessoas que você pode chamar de amigos, pessoas que você pode orar junto, pessoas que você pode abrir o teu coração. Eu tenho plena certeza que todos aqui querem um lugar onde você fala, uau, isso aqui é muito mais do que uma denominação, isso aqui é uma família. Eu tenho certeza que o nosso desejo aqui, de todos, é o quê? É que as pessoas lá fora pisem aqui, ou as pessoas lá fora participem de algum momento onde você está com os teus irmãos e as pessoas falem, uau, é diferente o que essas pessoas estão vivendo aqui. É diferente estar com eles, é diferente o que eu sinto, a paz que eu sinto, é diferente. Mas, todo mundo quer isso aqui. Mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos aperfeiçoar-nos e nos movemos ainda mais nisso? Porque nós precisamos nos posicionar. Porque todos querem, mas são poucos que se dispõem a promover esse tipo de ambiente onde nós de fato desfrutamos família.
Todos querem, mas são poucos, porque às vezes a gente tem alguma barreira. Às vezes é uma barreira de opinião. Irmão, nós vamos ter aqui, você pode ter certeza, que nós teremos aqui diferenças. Muitas diferenças. Porque unidade não significa todo mundo igual. Tem gente que gosta de futebol aqui, tem gente que não gosta de futebol. Tem gente que tem um pensamento político, tem gente que tem outro pensamento político. Tem gente que tem uma ideologia, tem gente que tem diferença de opinião teológica sobre escatologia. Tem gente que tem diferença de opinião soteriológica sobre a salvação, sobre predestinação. Tem gente que tem opinião diferente, às vezes, sobre diversas coisas. E às vezes isso são empecilhos, que a gente olha para o outro e ao invés de abraçar, a gente afasta. Tem gente aqui que talvez tenha rancor guardado por conta de discussões. Tem pessoas aqui que você está até aqui, irmão, e pensa numa coisa que é ruim, é quando você tem pessoas que estão aqui, mas não estão tanto. Você está aqui, você está vendo o que Deus está fazendo, mas ao mesmo tempo está num lugar de incredulidade pensando, e aí, será que vai dar certo mesmo? Você está aqui, você está vendo, tomara que dê certo, mas assim, eu não quero me esforçar para dar certo. Às vezes, irmãos, incredulidade em ambiente prejudica o que Deus quer fazer. É por isso que Jesus não fez muitos milagres onde ele morava, porque não tinha fé. Mas o Senhor quer levantar um povo, uma igreja que tenha fé no que Deus quer fazer, mas não só no que Deus quer fazer, mas no que Deus quer te usar para que Ele faça através de você. E o Senhor te pergunta nessa noite, você está disposto, meu irmão, a começar a fluir mais em adoração nessa noite? Porque às vezes nós reclamamos que o quê? Parece que falta um pouco mais da presença de Deus. Então por que você não se torna alguém que atrai a presença de Deus com o teu levantar de mãos aqui? Por que nós não começamos a ser as pessoas que, diante das nossas perguntas, sejamos respostas? Falta um pouco mais de comunhão. Então por que eu não sou a pessoa que posso promover comunhão para que a gente viva a família? Porque talvez o que falta é um pouco mais a gente se importar com as pessoas e cuidar de gente. Amém, irmão? Então vamos cuidar de gente. Abraça 4, 5 pessoas depois desse culto e faz uma oração por cada uma delas. Eu tenho a plena certeza que se nós começarmos a nos mover com isso, o nosso coração quebrantado e saindo da nossa área de conforto, você vai começar a perceber atmosferas diferentes, não só de culto, mas atmosferas diferentes na tua vida, nos teus relacionamentos. O Espírito Santo quer que você não viva só dentro de uma igreja, numa denominação, de uma instituição, de uma estrutura. O Senhor quer que você viva num organismo que tem vida, que tem calor humano, que tem família. De nada adianta cultos com uma estrutura tão linda, com uma iluminação tão linda, com um som tão lindo, se não tiver calor humano, se você não conseguir olhar para o irmão do teu lado e falar, irmão, eu te amo, eu te conheço, não te conheço, mas prazer, meu nome é Josué e eu quero que você saiba que você é muito amado por Deus. Eu quero que você saiba que eu não sei como você chegou até aqui, mas existe uma família aqui de um monte de gente imperfeita, que precisa de Deus, que precisa de perdão dos pecados, então seja bem-vindo, a gente está aqui sendo aperfeiçoado nesse ambiente de comunhão. Às vezes tudo que você precisa é olhar no olho. Não é aquele cumprimento de, olá, tudo bem? E você continua e ninguém responde, né? Aí você fala, vem cá, tá tudo bem com você? Aí você começar, vamos comigo, vamos participar disso comigo na igreja, no ministério, vamos no GC, vamos no grupo de conexão, vamos no mês de honra, vamos no Entre Elas, ou sei lá, vamos parar de ficar também só dependendo daquilo que a gente institucionaliza. Por que você não chama para tomar um café? Por que você não chama para comer uma pizza? Por que você não chama para tomar um café à tarde? Por que você não chama para o almoço? Ou chama para caminhar? Ou chama para correr? Ou chama para qualquer coisa? Mas se disponha a começar a conectar e amar as pessoas. Irmão, e talvez você fale, não sei como fazer isso, José. Comece com uma coisa, orando. Porque se tem uma coisa que tem poder de nos conectar é a oração. A oração tem poder de começar a mudar muitas coisas, irmãos. Como é que a gente consegue ser igreja e sentir família com os nossos irmãos de Israel? Com os nossos irmãos da Palestina? Com os nossos irmãos de Moçambique? Com os nossos irmãos da Lituânia? Com os nossos irmãos de Guiné-Bissau? Com os nossos irmãos da Europa? Com os nossos irmãos... Como é que a gente consegue ser igreja? A gente nunca vê, nunca senta junto. Experimenta começar a orar por eles no teu quarto e começar a colocar as necessidades deles diante de Jesus. Daqui a pouco você vai estar chorando por gente que você nem conhece. É isso que Deus faz. O Senhor quer, comece a orar pelas pessoas dessa igreja. Comece a orar por aquele que você nem sabe o nome, mas fala, Senhor Jesus, eu oro por aquela pessoa, eu não conheço, mas o Senhor sabe tudo aquilo que ele está passando essa semana. Sê com ele, abençoa ele, Senhor.
Daqui a pouco você começa a perceber que não é mais a dor do outro, mas é a tua dor. Também não é só a alegria do outro. Você vai ter mais motivo para se alegrar, porque não é só sobre você, é sobre o que o outro também está conquistando. Daqui a pouco você vai começar a orar pela vida do outro, e você vai ver Deus transformando a vida de pessoas aqui dentro. Porque a oração tem poder para nos conectar, e para que esse elo seja real. E é por isso que nessa noite eu quero te convidar para nós fazermos uma oração. E sabe, não só uma oração para encerramento de mensagem, mas que o Espírito Santo venha trazer no teu coração esse desejo de uma iniciativa para que você comece a promover ambientes de conexão, ambientes onde você vive família. Talvez você chegou aqui nessa igreja agora, você está chegando agora, né, Gabriel e Edna? Sejam muito bem-vindos, cara. O Senhor quer usar vocês aqui. Sabe, talvez você está chegando aqui, a primeira vez que você vem num culto, o Senhor quer te usar aqui para que você comece a tocar pessoas. Josué, eu sou novo aqui, eu tenho vergonha. Irmão, deixa a vergonha de lado, permita que o Espírito Santo te encha e comece a liberar aquilo que o Senhor quer derramar sobre a tua vida, para que não só você receba, mas para que pessoas sejam tocadas, porque o Evangelho nunca é sobre eu ou sobre você. Igreja não sou eu, igreja não é você, igreja somos nós. O mandamento não é amar só a Deus, é amar a Deus e amar ao próximo, porque sozinho nós não vamos a lugar nenhum, mas quando nós entendemos o mistério da salvação e da reconciliação, nós entendemos que Deus nos chama para sermos um com Ele, a nossa vida começa a ser diferente. O fardo é leve. Por que o fardo é leve? Tem mais gente para carregar. E é por isso que nós vamos orar agora. Mas nós vamos orar, sabe como? Se você pudesse juntar em 4, 3, 5 pessoas. Se você não conhece, pergunta o nome aí. 4 pessoas, tá? 3 ou 4 pessoas. Se você não conhece, pergunta o nome, se apresenta. E não vale ficar só aí 2, tá? Tem que ser 3 ou 4. Se esse 3 ou 4 é só tua família, então vamos bagunçar o negócio aí, tá? Vai ter que juntar mais. Não é só na tua bolha não, tá? Isso aqui é igreja, irmão. Você está abraçado com gente aí que não tem vínculo de sangue. Não foi nascido de carne, mas foi nascido de Deus. Você está de mãos dadas aí com pessoas que talvez você nem conhece. É teu irmão em Cristo. Talvez você está abraçado com a tua família. O Senhor quer que você comece a abraçar mais pessoas, porque tem pessoas aqui que não tem família. A família dessas pessoas, sabe o que vai ser? Vai ser essa igreja. E agora você vai começar a orar uns pelos outros. Sabe? Se você puder, comece a orar. Comece a orar, Senhor, fortaleça essa pessoa aqui. Comece a orar para que o Senhor comece a ungir essa pessoa. Se você puder agora levantar a sua voz, não é nem sobre o que você vai ouvir, é sobre o que você vai falar. Libera, irmão, agora. Comece a liberar para essa pessoa. Deus, eu oro para que essa pessoa seja cheia do Teu Espírito Santo, para que ela receba uma unção, para que venha capacitar ela para essa semana, para os desafios que surgirão. Senhor, nós não sabemos a dor do outro, nós não sabemos a aflição, nós não sabemos os problemas, mas o mesmo Deus que está, Senhor, atuando em nós, operando em nós, é o Deus que pode nos capacitar e nos dar força para tudo que há de vir. Deus, eu oro pelos nossos irmãos. Eu oro para que haja uma unção que venha abrir os olhos dele para os propósitos que o Senhor tem preparados desde a eternidade para esse tempo. Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que haja renovo agora. Pessoas que entraram aqui desanimadas, que haja ânimo fluindo dos céus. Pessoas que entraram aqui, Senhor, sem certeza do que vai ser essa semana, que haja encorajamento no poder do Teu nome, Jesus. Pessoas que entraram aqui se sentindo desamparadas, que haja agora um abraço sincero, Senhor. Nós oramos para que haja aperfeiçoamento, Pai, que como igreja nós possamos viver um lugar, uma cultura, Senhor, intencional, onde nós nos relacionamos não apenas por boa cidadania, mas porque nós queremos viver família, para que o mundo creia que Tu fostes enviado, Jesus. Que o mundo olhe para cá, para que o mundo olhe para nós e veja que existem pessoas que amam, que manifestam o reino, que manifestam o amor, que manifestam a Tua presença. Senhor Jesus,
Levanta líderes aqui que não precisarão de cargos, mas que se moverão, Senhor, promovendo ambientes de conexão, sendo sombra para quem precisa de sombra, sendo pão para quem precisa de alimento, Senhor. Levanta pessoas aqui que serão pais para filhos que são órfãos. Levanta pessoas que serão mãe para filhas que são órfãs. Levanta, Pai, famílias que serão famílias para aqueles que já não têm mais uma. Levanta, Senhor, uma igreja que é um corpo, que é um exército, mas que acima de tudo vive comunhão e é uma família. Eis-nos aqui, Senhor, para que sejamos um, assim como Cristo e o Pai somos um, para que o mundo creia que Tu fostes enviado. Aleluia. Continue abraçando, abrace a pessoa do seu lado.